Sexualidade é assunto para crianças? Depois de algum certo tempo, com alguns assuntos já debatidos e, de certa forma, sedimentado, o mundo começou a discutir novamente sobre eles, o que é normal a cada tempo. E um desses assuntos é se falar sobre sexualidade é para crianças, se isso deve acontecer ou não. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, eu quero trazer primeiro aqui a definição de sexualidade. E eu busquei dentro da OMS essa definição. Segundo a OMS, sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida. Ela engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. E ela ainda pode ser influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, jurídicos, históricos, religiosos e espirituais. Quando a gente vê esse conceito, ele é muito amplo, engloba muitas coisas. E às vezes a gente até pensa, poxa, mas é muita coisa para uma criança saber. Talvez nesse primeiro juízo de valor que a gente faz e que é normal a gente fazer, a gente pensa, não, a criança não tem que saber de tudo isso. Mas vamos mais além, a gente precisa refletir, trabalhar melhor essa ideia e esse objetivo de falar sobre sexualidade com as crianças. E para isso, a gente precisa entender agora quais são as proteções que a criança tem. Eu trouxe aqui 2 direitos que fazem parte dessa proteção das crianças e dos adolescentes. O primeiro é o direito ao respeito. Todas as crianças e adolescentes, elas têm esse direito de serem respeitadas. E aqui eu trago especificamente o respeito à sua integridade física, moral e psicológica. Essas 3 esferas, elas são invioláveis, ou seja, elas não podem ser violadas. E o outro direito é o direito à orientação. As crianças e os adolescentes, elas têm esse direito à orientação. E esses 2 direitos, como eu falei, eles fazem parte de uma rede de proteção, porque basicamente é isso que a gente faz com as crianças, a gente protege e dá instrumentos para que eles se desenvolvam bem. Entendendo isso e também trazendo um contexto social, a gente vai conseguindo perceber o que a criança precisa saber para que ela tenha o seu respeito, principalmente a sua integridade física, moral, psicológica, de fato respeitada, que esse direito a ser respeitada seja efetivo. E então entra a questão da orientação sobre a sexualidade. Porque veja bem, se a criança não entende o que é uma violação ao seu corpo, como que ela vai conseguir identificar se isso um dia acontecer? Como ela vai identificar o que pode e o que não pode? Como que ela vai saber o que pode fazer, o que não pode fazer? É claro que a gente vai ter balizas para a gente trabalhar com as crianças assuntos apropriados. Toda aquela definição que eu trouxe aqui para vocês antes, ele é realmente bastante amplo e nem tudo é apropriado para criança. Como a gente fala que alguns desenhos, filmes, músicas não são apropriados para crianças, é óbvio que tem alguns assuntos com uma certa linguagem que também não são apropriados para crianças. Mas para trabalhar esse assunto, a gente precisa ter em mente que o objetivo é garantir a proteção das crianças. E para isso, tudo precisa ser adaptado. O conteúdo, a linguagem e a forma de apresentar esse conteúdo. Em termos práticos, a partir de uma certa idade, a criança ela pode entender que corpos de meninas e de meninos são diferentes, entendem sobre privacidade do seu próprio corpo e vários outros aspectos que vão auxiliar nessa proteção. Inclusive, existe um guia que a Childhood fez, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, que ele traz, de acordo com a idade das crianças e dos adolescentes, quais temas sobre esse assunto você pode abordar com as crianças. E é claro que ele fala sobre os temas, mas aquilo que eu falei sobre a baliza de adaptar a linguagem e focar sempre com o intuito de proteção é muito importante quando você vai falar sobre cada um desses temas. Então, depois de trazer todos esses pontos, a gente chega aqui a uma conclusão. A gente tem o objetivo da sociedade, do Estado, da família, com que a criança e o adolescente
no nosso país, eles sejam realmente protegidos. Só que para a gente alcançar essa proteção, existem vários meios e a gente se utiliza de vários instrumentos. E um deles é a orientação diretamente para essas crianças, para esses adolescentes, a partir de uma certa idade, que não é só uma idade mais avançada. Com essa orientação, as crianças elas conseguem crescer entendendo o que pode ser feito com elas, o que não pode, e assim vai facilitar a identificação de uma violência ou qualquer coisa assim. Então sim, é importante falar sobre esse tema, desde que seja adaptado, para que a gente consiga cada vez mais proteger de forma efetiva o público infanto-juvenil brasileiro. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas conheçam sobre esse assunto e entendam a importância dele. E se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos. Aqui a gente fala sobre infância, sobre família. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!